gentileza. Alguém que marcou por algo, deixou uma marca por algo que fez. Vocês conhecem esse homem aqui? Martin Luther King. Pouca gente sabe, mas ele era um pastor da Igreja Batista. E Martin Luther King, ele ficou marcado pelos seus discursos que ele fazia publicamente, onde, como vocês podem ver na foto, multidões iam para vê-lo. Ele defendia muita causa dos pobres, das mulheres, dos negros principalmente, por direitos iguais, leis trabalhistas. Esse homem marcou toda uma geração. Pessoas foram marcadas e influenciadas pela vida desse homem, simplesmente por quem ele era. Esse homem que eu citei, não só Martin Luther King, mas Profeta Gentileza, o primeiro Dom Pedro I e tantos outros homens, eles deixaram algo que hoje em dia está bem na moda usar essa palavra, legado. Olhando no dicionário, olha o significado no dicionário informal, olha o significado de legado, eu achei bem interessante. Legado é algo transmitido ou adquirido, mas não como uma herança, é algo deixado para um todo e não somente para uma pessoa. Quando eu deixo um legado, não somente uma pessoa é abençoada, mas várias pessoas são abençoadas. E eu faço mais uma vez uma pergunta para vocês. Qual é o seu legado? Eu convido agora vocês a abrirem a Bíblia de vocês. Novamente está aí a pergunta: como você gostaria de ser lembrado? Em Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 1. Eu vou ler na versão NVI, mas você pode acompanhar comigo aí. Preste atenção nessa pergunta. Como você gostaria de ser lembrado? Eu citei aqui 3 exemplos de pessoas que são lembradas por algo que fez, por algo que disse e pelo fato dela mesma, do exemplo de vida dela. E você, como gostaria de ser lembrado? Vamos ler a palavra do Senhor? Todo mundo encontrou? Marcos 14. A partir do verso 1, nós vamos ler até o versículo 11. Diz assim: faltavam 2 dias para a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: deixem-na em paz, porque criticam por ter feito algo tão bom para mim. Vocês sempre terão os pobres em seus meios e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu o meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhe digo a verdade: onde quer que estas boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Então Judas Iscariote, um dos 12,
foi aos principais sacerdotes para convidar-lhes a entregar Jesus. Quando souberam que ele tinha vivido, ficaram muito satisfeitos, prometeram dinheiro, e então ele começou a procurar a oportunidade de entregar Jesus. Eu gostaria de dividir em 3 blocos essa passagem que a gente leu. O primeiro bloco, do versículo 1 ao 2, a dissimulação com a qual os sacerdotes e escribas planejaram a morte de Jesus. No segundo bloco, a gente vai ver um pouquinho sobre a comovente narrativa da devoção de Maria. E no terceiro, a traiçoeira conspiração de Judas contra o Senhor. Eu vou repetir novamente aqui a pergunta: como você gostaria de ser lembrado? Vamos deixar ela aí. Deixa sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Nos versos 1 e 2, os líderes religiosos da época ali, os sacerdotes e os escribas, o que eles estavam fazendo ali? A palavra nos mostra que eles estavam se reunindo, estava se aproximando a festa dos pães asmos, que era nada mais, nada menos do que a Páscoa. Lembra lá do Antigo Testamento que quando é estabelecido a Páscoa, o povo judeu tinha que pintar os umbrais de suas portas com sangue, e ali o anjo da morte passava, e aonde estava pintado, o que acontecia? Aquela família não era morta. E aí essa era uma tradição judaica. Estavam próximos de começar a Páscoa, então vinha a Páscoa, e depois da Páscoa acontecia 7 dias de festas. Os escribas, os fariseus, eles se reúnem então para poder tramar a morte de Cristo. Olha que interessante, né? Homens da lei, homens que pregavam a Deus, momento antes da Páscoa, de uma festa tão importante para o próprio povo, eles estavam fazendo o quê? Tramando a morte de Cristo. Só que se você prestar atenção aí no verso, o que eles fazem? Eles falam assim, estou parafraseando, olha, não vamos fazer isso agora não, porque vai vir a Páscoa, Jerusalém vai estar cheia. Segundo alguns estudiosos, alguns arqueológicos, eles vão dizer que nessa época da Páscoa, o número de pessoas triplicavam em Jerusalém. E se chegavam a aproximadamente a milhões e milhares de pessoas naquele período ali, porque as pessoas vinham de outras cidades para comemorar ali então a festa dos pães asmos. Então eles, preocupados com a rebelião que poderia acontecer caso Cristo fosse morto durante aquele período, eles fazem o quê? Vamos esperar a festa passar, e aí depois então a gente continua a trama para conseguir matar a Cristo. E aqui a gente pode tirar já algo muito importante para a nossa vida. A gente entende aqui que a religião, ela não nos impede de praticar a maldade dos nossos corações. Só a religião não basta. O que transforma a nossa vida e nos faz viver de modo diferente é ter Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aqueles homens conheciam a lei, conheciam a palavra, estavam envolvidos, mas desejavam matar o Filho de Deus. Continuando, olhando ainda para esses 2 primeiros versículos, nós vemos uma vida plena de religiosidade. Pessoas que estavam no lugar certo, conheciam a palavra certa, mas viviam de modo errado. Surge então uma pergunta que cabe nessa manhã fazermos a nós mesmos. Como tem sido a nossa vida? Será que somos pessoas religiosas? Ou temos uma intimidade e uma comunhão sincera e verdadeira com Cristo? Vale a pena pensar, vale ressaltar e trazer novamente à memória que Deus, ele não está à procura de qualquer um. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores,
aqueles que adoram em espírito e em verdade. Que nessa manhã possamos ser realmente um verdadeiro adorador. Olhando novamente agora para o segundo bloco, do verso 3 ao verso 9, nós vemos ao mesmo tempo, enquanto eles de um lado em Jerusalém, pessoas planejavam a morte de Cristo, do outro lado, lá em Betânia, Jesus chegava na casa de Simão, o leproso, vai dizer em algumas versões, e quando estava ali sentado à mesa, pronto a comer, o que acontece? Entra uma mulher. Aqui nessa passagem que nós lemos, não diz o nome dessa mulher, mas se a gente olhar lá em João, a gente vai ver que, João 12, no verso 3, a gente vai descobrir quem é essa mulher. Essa mulher é Maria, irmã de Lázaro. Ela entra naquele lugar e o que ela faz? Ela quebra um vaso de alabastro, onde continha um perfume muito caro, conhecido como nardo, né? E aqui no texto a gente vê que aquele perfume valia 300 moedas de prata, 300 denários. Trazendo para a nossa realidade hoje, eu fui lá fazer a conversão. Você sabe mais ou menos quanto custaria hoje 300 denários? Alguém tem uma ideia aqui? Aproximadamente 15 mil reais. E o que aquela mulher faz com aquele perfume? Ela quebra e faz o quê? Derrama, algumas versões vai dizer, sobre a cabeça de Cristo. E o texto diz que ela unge o corpo de Cristo. Uma atitude muito bela. Mas essa atitude não foi aprovada por aqueles que estavam ao redor daquela mulher e de Cristo. E quem é que estavam ali juntamente com Cristo, aquela mulher? Os discípulos e outras pessoas. E os próprios discípulos de Cristo, que já caminhavam há um tempo com Cristo, faz o quê? Repreende aquela mulher. Não, ela está desperdiçando, poderia vender esse perfume com 300 moedas de prata e ia poder abençoar muita pessoa, muitos pobres poderiam ser abençoados com o dinheiro da venda desse perfume. E às vezes a gente critica essa ação dos discípulos, mas quando a gente vai estudar, a reação deles não foi algo fora do comum. Porque naquele período ali era comum aqueles que tinham um poder aquisitivo um pouco mais alto vender algum dos seus bens e ofertar aos pobres. Lembra que a gente está no período da festa? Então naquele momento aqueles que não tinham dinheiro, os ricos vinham, vendiam o seu bem, ou pegava e ofertava na vida dos mais pobres para que eles também pudessem cultuar a Cristo através da Páscoa e também participar das festas. Então a intenção dos discípulos ali não era uma intenção ruim, era uma intenção boa. E daqui também a gente pode tirar uma lição. Nem sempre a nossa boa intenção glorifica a Deus. E aí o que acontece? A mulher ela não abre a boca, ela continua quieta. E o próprio Cristo vai em defesa daquela mulher. Não, calma aí. Cristo aqui ele não está falando que a gente não tem que dar aos pobres. Não foi esse o ensinamento. Ele está falando, olha, ela entendeu que eu estou aqui. E eu devo ser adorado nesse momento. Porque daqui a pouco eu vou morrer. Eu vou ressuscitar e eu vou partir. E vocês não me terão mais aqui no meu meio. No seu meio. Os pobres vão continuar e vocês vão poder continuar abençoando a vida deles. Algo interessante, Maria aqui, ela entendeu de fato o Evangelho. Coisas que os discípulos ainda não haviam entendido. Ela prepara o corpo de Cristo para quê? Para a crucificação. Esse foi o último ato de bondade feito por Deus, para Cristo, foi um homem. A última pessoa a abençoar a vida de Cristo foi Maria, através dessa oferta. E os discípulos ainda não haviam entendido isso.
Mas aquela mulher que já tinha visto o próprio Cristo ressuscitar o seu irmão, aquela mulher que já havia sentado ao chão para ouvir os ensinamentos de Cristo, havia entendido quem era Deus. E aí surge uma outra pergunta. Como nós temos tratado Jesus? Como Jesus tem sido reconhecido na nossa vida? Será que nós temos deixado outras coisas mais importantes ocupar o lugar que só Jesus deve ocupar? Sabe o que aqui é engraçado? É que às vezes nós costumamos orar a Deus. É um costume nosso orarmos a Deus. Mas você já se deparou numa situação em que você começou a realizar, seja no seu trabalho, seja onde for, e você nem pediu o auxílio de Cristo, você nem entregou aquilo dali na mão de Deus? Por quê? Porque aquilo dali você domina. Por exemplo, hoje para ajudar eu tenho dado aula de natação. Então, e às vezes chega lá para dar aula de natação e eu nem oro, porque é algo que eu domino já. E eu começo a dar a minha aula, por quê? Não, eu estou dizendo o que com isso? Senhor, aqui o Senhor não precisa vir não, porque eu domino isso daqui. Mas quando a situação aperta, quando a gente vai em encontro a algo no qual nós não temos o domínio, a primeira coisa que a gente faz? Senhor, vai na frente. Senhor, me ajuda. Cristo, Ele não quer somente uma parte da sua vida, da minha vida. Ele nos quer por inteiro. Não devemos amar somente Jesus por aquilo que Ele pode nos dar. Nós devemos amar a Jesus por aquilo que Ele é. Nós devemos amar a Deus por aquilo que Ele é. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio há mais de 2000 anos atrás e foi rejeitado pela humanidade, que foi Cristo. Que nós possamos não apenas chegarmos a Deus quando precisamos, mas que possamos de fato entregar a nossa vida a Ele. É interessante olhar para o final do verso 9 e aí a gente vai ver algo fantástico que Jesus falou. Ele diz que aonde o evangelho for pregado, o nome de quem será lembrado? Dos discípulos? Não. Daquela mulher. Aquela mulher fez algo que foi marcado na história. E hoje, 2000 e poucos anos depois do fato ocorrido, nós estamos aqui reunidos e ela está sendo lembrada por algo que ela fez, que rendeu glórias ao Senhor. Mérito dela? Nenhum. O mérito todo é de Cristo. Mas ela teve o privilégio de ser citada pelo próprio Deus. Caminhando já para o fim, no bloco 3, do verso 10 ao 11, nós vamos ver Judas indo até os sacerdotes para entregar Jesus. Lembra do início do capítulo que a gente leu? A história se inicia com o quê? Com os sacerdotes e escribas se reunindo para fazer o quê? Tramando a morte de Jesus. Eles chegam à conclusão que aquele período não seria o melhor momento, por conta da grande população que estava em Jerusalém, e eles planejam então que espere aquele período de festa passar para então continuar o seu plano. Só que no final aqui do verso 10 a gente vê Judas indo até a ele, e eles fazem o quê? Eles enxergam aquilo com bons olhos e mudam todo o planejamento. Agora eles não esperam mais para que terminem as festas. Eles colocam um plano em prática. Porque agora, um de dentro, no caso Judas, estava traindo Jesus. Então a responsabilidade não recairia sobre a mão deles. Recairia sobre a mão de Judas. E é interessante o fato que Judas, quando a gente vai fazer um estudo e comparando com as outras passagens, por exemplo, lá em João, ele é um dos que questiona o valor de 300 denários. E ele se vende por quanto? Por 30 moedas, por tão pouco. Algo insignificante para aquela época. E então agora o plano novamente
é colocado em prática. A gente olha para Judas, e hoje Judas também ficou marcado na nossa história, infelizmente por algo negativo que ele fez. E nós encaramos essa traição de Judas, às vezes de forma revoltante, né? Porque ele não deveria ter feito isso. Foi um episódio totalmente decepcionante, mas olhando para a nossa vida e examinando a nossa vida, será que nós também não temos traído Jesus? Será que outras ambições, sonhos pessoais, projetos pessoais também não têm tomado o lugar nas nossas vidas? Isso não nos torna diferentes de Judas. Mais uma vez, eu pergunto, qual é o seu legado? O que nós estamos deixando de importante para a nossa geração? Como você gostaria de ser lembrado? Se hoje você não estivesse mais aqui, como a igreja lembraria de você? Como a sua família lembraria de você? Como seus amigos lembrariam de você? Como seu chefe, o seu patrão lembraria de você? Você estaria marcado por algo positivo que você fez ou por algo negativo que você fez? 3 atitudes de Maria aqui nesse texto que nós devemos carregar para a nossa vida, se quisermos ser lembrados por Cristo. Eu gostaria de destacar aqui, rapidamente, já estou terminando. A primeira atitude de Maria que a gente encontra nesse texto é que ela foi audaciosa. Lembre-se que naquela região, naquele período, a mulher não tinha valor algum. A mulher era tratada apenas como um objeto e às vezes um animal tinha muito mais importância do que uma mulher. Ela chega numa reunião onde provavelmente só tinha homens e o que ela faz? Ela não se intimida com o ambiente que ela encontra, porque ela tinha um propósito. E o propósito era honrar e glorificar a Deus. Ela não se importa com o que está lhe cercando. Ela entra, provavelmente, a Bíblia não diz, isso chegou à minha conclusão, provavelmente ela entra de cabeça baixa e chega ali, quebra e derrama sobre o corpo de Cristo. Ela foi audaciosa. Ela não se importou com o que as pessoas iam falar e nem tampouco com o que as pessoas iam fazer com ela, porque ela tinha um objetivo na mente: eu preciso glorificar a Deus e eu vou fazer isso. E ela fez. Precisamos ser audazes, assim como Maria foi. Você tem um propósito de vida? O seu propósito é glorificar a Deus? Não se importa com o que os outros vão dizer. Não se importam com o que vão falar sobre você. Você precisa ter em mente que o nome de Cristo precisa ser glorificado. Se seu familiar tá te chamando agora você tá maluco, fizeram lavagem cerebral em você, se no teu trabalho você sofre perseguição por ser cristão, não deixe que isso te abale. Tenha em mente que o seu propósito principal é glorificar o nome de Deus. Segundo, ela teve fé. Irmãos, 300 denários, 15 mil reais. 15 mil reais. Aquilo dali poderia ser a aposentadoria daquela mulher, o seguro de vida para o restante da vida dela. Sem pensar, ela vai lá e deposita tudo aos pés de Jesus. Eu não estou dizendo que nós temos que ser irresponsáveis e agora pegar tudo que a gente tem e depositar. Então, ó, pastor, toma aí. Não é isso que eu estou dizendo. Mas aquela mulher, ela teve fé. Ela não deu somente uma parte. Ela deu tudo. É isso que Cristo quer das nossas vidas. Ele não quer uma metade de nós. Ele nos quer por inteiro. Ele não quer que você dê só uma parte do seu tempo. Ele quer que você dê todo o seu tempo.
Nós não somos somente crentes ao entrar por essas portas. Nós somos crentes 24 horas. Você precisa fazer a diferença no seu trabalho. Não de você chegar no seu trabalho e montar um grupo de oração e montar uma... Sim, isso é importante também. Mas você deve mostrar que é cristão no seu trabalho quando está todo mundo lá burlando o sistema para dar uma produção maior e você não burla o sistema e às vezes não dá até a produção. Você glorifica a Deus quando... Se é 7 horas que você pega no seu emprego, você chega lá às 6h50, você não se atrasa. É isso que Ele quer de nós. Às vezes nós temos aquela visão de que eu mostro para as pessoas que eu sou um cristão, falando que eu sou crente, mostrando a minha Bíblia, orando, fazendo uma reunião de oração no meu trabalho. Isso também faz parte, mas não é somente isso. Na época que eu era militar tinha muito disso. Eu tinha um amigo que ele falava muito palavrão e eu falei, cara, você não me disse que é crente? Ele falou, sou, mas aqui é meu trabalho, não tem nada a ver com a igreja. Mas como assim? Então Deus não está no seu trabalho? Nós devemos glorificá-lo aonde quer que estejamos. E Ele não quer apenas uma parte da gente. Ele nos quer por inteiro. E para isso é preciso ter fé. Terceiro e último, aquela mulher, ela ficou calada. Mesmo quando alguns se levantaram e tentaram acusá-la, dizendo que ela estava desperdiçando, que ela deveria fazer outra coisa, ela fica calada. Cristo se levanta e vai explicar, e vai fazer menção que a atitude daquela mulher era a atitude correta naquele momento. Que ela estava glorificando a Deus. Isso nos ensina que nós, diante de qualquer situação adversa, devemos nos calar. Porque aquele que nós servimos está olhando para nós. Ele conhece as nossas lutas, Ele conhece as nossas dificuldades. Ele não deixou de ver, Ele está olhando por nós. Então precisamos fechar às vezes a nossa boca e dobrar os nossos joelhos. Porque aquele que nos chamou, Ele é fiel para cumprir. Lembra da pergunta inicial? Como você gostaria de ser lembrado? Que nessa manhã nós possamos sair daqui com isso na mente. Será que eu estou hoje, em vida, glorificando o nome de Deus? Será que a minha vida trago glória para o nome de Cristo através das minhas ações e atitudes? Quando eu cheguei aqui, a esposa do pastor falou, não, eles saíram para evangelizar e já estão voltando. Cada dia menos, cada dia que passa a gente tem visto menos isso. A igreja tem se retraído ao invés de sair. A gente vê uma igreja que fica parada achando que as pessoas vão vir até a igreja. No Antigo Testamento que era assim. Deus operava os milagres e as pessoas vinham. Mas no Novo Testamento a gente vê Cristo saindo e indo de encontro ao perdido. O mundo já é do maligno. As pessoas não vão vir. Nós temos que sair. Nós precisamos ir. Nós precisamos falar do amor de Cristo. Que nessa manhã você possa parar e refletir. Como tem sido a minha vida? A minha vida tem glorificado a Deus? Eu tenho deixado um legado, mas um legado positivo. Um legado que glorifica o nome de Deus. Ou eu tenho apenas vivido. Um dia minha esposa disse uma frase que marcou a minha vida. Ela falou assim para mim, Bruno, a gente não pode apenas viver. Nós precisamos existir. Não podemos passar por esse mundo apenas de passagem. Se um dia você teve um encontro com Deus e teve sua vida transformada, agora a sua missão
é glorificar o nome de Deus, levando a sua palavra para aqueles que ainda não o conhecem. Amém? Gostaria de orar nesse momento pela sua vida. Senhor, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos que aqui se encontram, Deus. E Pai, que o Senhor possa estar falando no coração de cada um aqui, Senhor. Assim como o Senhor falou no meu coração, através dessa palavra, Pai. Que o Senhor também possa ter falado da vida dos meus irmãos. Gere dentro de nós, Pai, um coração inconformados, Pai, com esse mundo, Pai. Que possamos levar a Tua palavra, o Teu Evangelho para aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Que possamos escrever a nossa história, Senhor. E que em meio a ela, o Senhor possa ser o autor principal, Senhor. Nos ajude, Pai, a ser lembrado por pessoas tementes que amam o Senhor e que Te servem de todo o coração. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que Ele é digno. Nós já vamos terminar. Só lembrando que a escola dominical às 9 horas da manhã. E depois o nosso culto devocional às 10h30 e repetição da escola